Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Fátima e estou aqui para apresentar para vocês a disciplina Rotinas Trabalhistas do curso Técnico em Serviços de Condomínio. Logo em seguida, vocês verão a apresentação completa do professor, como, por exemplo, que a professora de vocês ela é formada, aliás, graduada em bacharelado em Ciências Contábeis, Direito, pós-graduada em Gestão Pública e Administração e Marketing. É um conteúdo extenso, dividido em 3 blocos. Nós temos 8 unidades lá na apostila de vocês, que vocês poderão ver com mais calma, com pesquisa também nas referências, não só da apostila, mas também nos sites, via internet, que estão, na verdade, dispostos no final da apostila todos os endereços eletrônicos, autores que tratam desses assuntos. Até porque nós vamos tratar de um conteúdo extenso que exige atenção e estudo. E eu conto com vocês nessa empreitada. Então, começando o nosso conteúdo, nós vamos começar falando de 3 unidades, na verdade, a primeira e a segunda na íntegra. Terceira parte dela, vamos iniciar. Porque, como disse antes, é um conteúdo longo e a terceira unidade é a unidade mais densa desse conteúdo, ok? Então, sejam todos bem-vindos e vamos aos nossos conteúdos. Nós vamos começar com uma pequena introdução, históricos, noções gerais sobre direito, rotinas trabalhistas, falando também sobre empregado, empregador, a função do departamento de pessoal, que é o departamento mais importante, talvez, quando se trata de rotinas trabalhistas. Lá nós falaremos sobre as atribuições laborativas desse departamento. Então, vocês passarão, nesse momento, a ter o primeiro contato com a disciplina. Começaremos falando do histórico das rotinas trabalhistas. Hoje, como todos nós sabemos, na sociedade atual, todo ser humano deve necessariamente manter algum tipo de trabalho, até por uma questão de sobrevivência. Mas, antigamente, ou, como diz nosso professor tão conhecido, André Paz de Almeida, hoje, com os novos métodos de produção, porque nós sabemos que entre o século XIX e o século XX, juntos com a Revolução Industrial, métodos de produção surgiram e mudaram a vida desses trabalhadores. Com isso, eclodiram no país os primeiros movimentos sociais, que modificaram a forma de trabalho desses profissionais. Foram nos setores de transportes, das máquinas a vapor, das fontes de energia, etc. Então, aconteceu com isso o que chamamos de expansão industrial no comércio, que levou à substituição da mão de obra escrava ou serva cooperativa pela mão de obra humana, assalariada em grande escala em todo o país. E o que são rotinas trabalhistas? São atividades da relação de trabalho. São funções importantes e devem ser observadas dentro da legalidade, não apenas de forma administrativa, mas pelas obrigações e consequências jurídicas que elas podem trazer, podem gerar. Portanto, essas obrigações merecem atenção para se evitar multas, transtornos operacionais, tanto para o empregador como para a pessoa do empregado. Isso oferece mais confiança e segurança nas relações de trabalho. Conhecer as rotinas de departamento pessoal é o primeiro passo para entender como a área de recursos humanos funciona. A gestão de pessoas faz o diferencial, sendo responsável, por isso, o próprio gerente do mundo competitivo. Para isso, falaremos de alguns princípios. Então, lá nas noções de direito, mas como nós já falamos, rotinas trabalhistas têm que ter base legal. E a nossa base legal é a CLT. Falaremos dos princípios da proteção, da irrenunciabilidade dos direitos, da continuidade da relação de emprego, da primazia da realidade, bem como da aplicação subsidiária do Código Civil. Isso nós falaremos superficialmente, até porque o tempo não é suficiente para que adentremos nessa matéria. O da proteção, ele trata de quê? Do amparo ao trabalhador. O da irrenunciabilidade dos direitos
que para proteger o trabalhador, em regra, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Ou seja, o trabalhador não pode deixar de receber nenhum direito, sendo demitido, por exemplo, mesmo sem justa causa, que seja amigo do patrão e queira dizer, não, meu patrão é gente boa, tudo, eu não posso renunciar a nenhum direito trabalhista, assim, assinando nenhum documento, deixando de receber horas extras, renunciando aviso prévio, férias proporcionais ou qualquer outro direito que seja. Eles são irrenunciáveis, é direito do trabalhador, não pode renunciar por nenhum motivo. Temos também o princípio da continuidade da relação de emprego, que ele diz respeito aos contratos de trabalho, que eles são, em regra, indeterminados. Temos o princípio da primazia da realidade, ou seja, os fatos, os acontecimentos reais se sobrepõem a documentos, mesmo que eles sejam muito importantes, e o da aplicação subsidiária do Código Civil, que significa dizer, naquilo que a lei trabalhista, a CLT ou outras leis que também protejam o trabalhador, se não constar esses direitos, deve-se aplicar o Código Civil. Isso aí a própria CLT determina no artigo 769, ok? Por conta de quê? De uma emenda constitucional de número 45 do ano de 2004, que se refere à relação de trabalho na Justiça do Trabalho, tendo em vista outras demandas que possam existir, como indenizações, por exemplo, dano moral, pactos pré- e pós-contratuais. Por conta disso, nós falaremos um pouco sobre o que seja essa noção de direito. O que é o direito do trabalho? Ele é um conjunto de princípios e normas que regulam as relações entre empregados e empregadores e de ambos com o Estado, para efeito de tutela, de proteção ao trabalhador. O princípio da proteção da relação, ele se refere ainda a uma teoria muito importante, a uma teoria do conglobamento. Professora, o que é isso? É estranho, sim, eu sei. Mas isso se constitui na aplicação do instrumento jurídico que, no conjunto, for mais favorável para o trabalhador. Sobre essa teoria, nós podemos falar das negociações coletivas, que vocês vão ver isso com bem mais calma. Prometam que vão ler esses slides com muito carinho, porque tem todo um contexto sobre essa teoria para vocês analisarem. São negociações coletivas que representam um processo de diálogo entre empregador e os empregados, e o objetivo é melhorar as condições de trabalho de forma geral, mantendo os postos de trabalho e aliviando, extinguindo os conflitos existentes entre as normas a serem aplicadas ao contrato individual de trabalho. Entre normas a serem aplicadas, se utilizam esse princípio por ser mais favorável, mais benéfica ao trabalhador ou empregado, como queiram. Então, o que é empregado? O que é empregador? Empregado é toda pessoa física que trabalha ou presta serviço de forma não eventual, mediante salário e sob forma de dependência de empregador. E o que é empregador? É toda pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Qual seria a diferença entre empregado e empregador, professora? O empregado deve ser necessariamente pessoa física ou natural, enquanto o empregador pode ser pessoa física ou jurídica que seja configurada a relação de emprego. Existem as figuras de trabalhador eventual e autônomo. Se distingue pelo fato de existir nessa relação a subordinação do primeiro e a dependência do segundo. Ou seja, o autônomo é o profissional liberal, o trabalhador eventual é caracterizado como biscateiro ou um pequeno empreiteiro. Assim dispõe a CLT, a lei consolidada em nosso país. Nós temos também que falar ou tentar manter uma diferença também entre grupo econômico e relação de emprego. Grupo econômico, o que é isso? É sempre que uma ou mais empresas estiver sob
direção, controle ou administração de outra, constituindo um grupo comercial ou outra atividade econômica, embora cada uma delas possua personalidade jurídica própria. Serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas, não havendo a necessidade de uma formalização jurídica para sua caracterização. Trata-se de uma empresa que possui a maioria das ações de outras empresas e que detém o controle de sua administração e políticas empresariais. São as famosas holdings, sendo suficiente a existência dos elementos da CLT, o conhecimento da consolidação das leis do trabalho. E a relação de emprego, professora? A relação de emprego resulta da síntese de um diversificado conjunto de fatores ou elementos sem os quais não se configura a relação de emprego. E as rotinas trabalhistas, a gente vai perfeitamente observando isso a cada passo que vocês forem adentrando na matéria. Porque na relação de emprego nós vamos ter a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a onerosidade. O que é isso? A pessoalidade, o empregado é um trabalhador que presta pessoalmente seus serviços. A habitualidade, o empregado é um trabalhador que presta serviços continuamente, ou seja, não eventualmente. A subordinação, o empregado encontra-se vinculado ao empregador, que tem o poder de editar as regras relativas ao modo de prestação de serviço. E a onerosidade, professora? Tudo tem um custo em nossas vidas. Empregado é um trabalhador assalariado, ou seja, alguém que pelo serviço prestado recebe uma retribuição ou uma contraprestação. Alguém paga pelo seu serviço. Então, essas noções, elas são importantes e vocês precisam retomar esse conteúdo do princípio, na apostila e nos slides. Porque de forma sintetizada, começaremos a falar para vocês necessariamente dos documentos essenciais para admissão de emprego. Quais sejam a carteira de trabalho, previdência social, o exame médico de capacitação profissional, a carteira de identidade, o CPF, o título de eleitor, o certificado de reservista, no caso dos rapazes, que podem ser solicitados. Também outros documentos, desde que compatíveis com a função a ser exigida pelo empregador. O empregador não pode exigir certidão de que o empregado não possui algum processo trabalhista ajuizado na justiça, uma certidão negativa trabalhista. Não pode pedir certidões negativas de débitos e assemelhados ou dos cartórios de protestos. Informações sobre antecedentes criminais, tais como certidão negativa criminal ou folha corrida, testes de gravidez, de esterilização, exame de HIV e por aí vai. Sem se falar também na questão das discriminações. Raça, cor. Esses itens não podem ser exigidos pelo empregador. A assinatura da carteira de trabalho. Começaremos por ela. O empregador, na admissão do empregado, tem o prazo de 48 horas para assinar a carteira de trabalho sob pena de multa aplicada pelo MTE. Que MTE, professora? Ministério do Trabalho e Emprego. Então, passada essa parte, comentada sobre documentos e a serem exigidos na admissão, nós vamos falar um pouco da função do departamento de pessoal, que é lá onde as rotinas trabalhistas acontecem. Prestem bem atenção. Qual a função desse departamento? Para desenvolver suas atividades, a empresa precisa de pessoas. São elas que constituem os recursos, as quais são importantes para que a empresa possa atingir seus objetivos. E o setor responsável é o departamento pessoal, departamento de recursos humanos ou seção de pessoal. A empresa, a administração da empresa, determina o nome para esse setor. Seja ele qual for, se tiver esse objetivo, as rotinas trabalhistas são ministradas obedecendo às leis conforme preconiza a própria Constituição brasileira. E as atribuições laborativas desse departamento?
Elas se relacionam com o desempenho das funções voltadas para o controle de pessoal, das funções laborais nas organizações e envolvem capacidade laborativa naquela função com pessoa qualificada para exercê-la, pois exige conhecimento sobre os direitos e deveres dos empregados, conforme lei federal e específica legislação, que se relaciona ao tema rotinas trabalhistas. Capacidade laborativa é a condição física e mental para o exercício de atividade produtiva, utilizada para habilitar o empregado a desempenhar as atividades inerentes ao cargo, função ou emprego. Refere-se às condições morfopsicológicas necessárias para o desempenho da função ou atividade laboral. Ou seja, ser considerado o empregado capaz para exercer uma determinada atividade ou ocupação. Isso é o que chamamos de condições morfopsicológicas. Quais são os procedimentos desse setor, das rotinas do departamento de pessoal? O setor responsável para desenvolver as atividades que envolvem rotinas trabalhistas é o departamento de pessoal, os recursos humanos e a seção de pessoal, como já falei para vocês, que uma vez selecionado o candidato ao emprego, procede-se à admissão, cuja rotina observa as seguintes atribuições, de forma resumida e rápida para vocês: exame médico, CTPS, que é a carteira de trabalho, previdência social, livro ou ficha de registro de empregado, contrato individual de trabalho na admissão de forma periódica. Em seguida, vocês vão ler o que é cada atribuição dessa aí, da carteira de trabalho, do livro de ficha, do contrato de trabalho, que pode ser determinado ou indeterminado, em regra, indeterminado, como já falei para vocês, porque o contrato por prazo indeterminado, ele pode até ocorrer. Mas vocês vão ver durante o estudo que, de forma excepcional, algumas situações, em regra, a lei admite que ele seja de forma e prazo indeterminado. Quais são as características do contrato determinado? Aquele que acontece em situações eventuais, esporádicas, excepcional. Duração máxima de 2 anos, prorrogação por uma única vez, respeitando o limite de 2 anos, intervalo mínimo de 6 meses para que a celebração de novo contrato aconteça com o mesmo empregado. O contrato de trabalho por prazo determinado obedece a alguns critérios ou condições para a celebração, como eu disse para vocês. E o exemplo é um estabelecimento de ensino ou de saúde que resolve construir um prédio próprio, por exemplo, como atividade além de transitória e não fim ou específica daquela exercida pela empresa. Pode ser celebrado o contrato por obra certa e então será o final ou término da obra quem decidirá ou indicará o fim do contrato. E o que é atividade empresarial em caráter transitório, professora? É o próprio empregador que necessita efetuar mudanças na estrutura física da empresa, que necessita de mão de obra diferente daquela que mantém a instituição, e não como atividade de ensino ou saúde, no caso dos hospitais, que é a principal, no caso das escolas, que é o ensino, a principal atividade. Temos também a folha de pagamento. A confecção da folha de pagamento, além de um procedimento de caráter trabalhista, decorre a obrigatoriedade prevista no artigo 47 do Regulamento da Organização de Custeio e da Seguridade Social. E nela nós temos os proventos e os descontos. Os proventos principais são o salário, horas extras, adicional de salubridade, periculosidade, adicional noturno, salário família, diárias para viagem e ajuda de custo. E os descontos, a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participam de uma determinada categoria econômica profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. Ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591. Como vocês perceberam, nós vamos ter que ter um conhecimento, aprender a lidar um pouco com a CLT. Vamos ao site do governo, ver a questão da previdência social, como ela funciona, porque em se tratando de legislação, de rotinas trabalhistas, isso muda de vez em quando. Não podemos nos ater a informações antigas. Temos que nos atualizar praticamente todos os dias ou semanalmente. Temos o Vale Transporte, a contribuição assistencial, a contribuição confederativa em alguns casos, a contribuição para a Previdência Social, o imposto de renda, e todos esses conceitos estão aí para vocês, que eu não vou poder e nem tenho tempo aqui suficiente para definir cada um deles para vocês, mas estão aí
todas essas informações sintetizadas de forma bem clara, para que vocês possam entender melhor todo esse conteúdo. Temos ainda o salário família, férias, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, cadastro geral de empregados e desempregados naquelas situações que o empregado é demitido, com ou sem justa causa, mas essa informação ela é importante para que o governo saiba o percentual de emprego e desemprego do estado, do país ou do município. E ainda, com relação às atribuições laborativas do Departamento Pessoal, nós temos a Relação Anual das Informações Sociais, a RAIS, para fins de recebimento de PIS ou PASEP, dependendo de qual seja o tipo de organização, se pública ou privada, que essa relação ela é importante, o levantamento de todos os empregados serem repassados ao governo para que ele possa manter o pagamento desses proventos e descontos na folha. E temos a rescisão contratual. O que é isso, professor? Nós falamos de admissão, que é a parte feliz quando você entra na empresa, começa a trabalhar. Nós temos também uma rescisão contratual, que ela pode ser feliz também. Às vezes, você consegue um novo emprego melhor que aquele, você pode pedir para sair. Isso rescinde, finda um contrato. Mas pode ser também imotivada, sem justa causa. Você, naquele momento, está passando por dificuldade também. De repente, você fica desempregado. Pode sair sem justa causa. O empregador pode dispensar seus serviços. Então, a rescisão de contrato de trabalho pode acontecer por manifestação de vontade de ambas as partes, do empregado ou do empregador, caracterizando-se um despedimento quando partir do empregador e pedido de demissão quando partir do empregado. Nós vamos falar também de forma rápida sobre a escala de trabalho, que é muito importante. Isso significa o quê, professora? A escala de trabalho é a forma como as empresas organizam os horários de entradas e saídas dos empregados, em conformidade com a lei e acordos coletivos de trabalho. Temos uma jornada de trabalho, uma duração normal do trabalho, que a jornada ela se refere ao período de tempo em que o empregado contratado fica obrigado a executar as atividades atribuídas pelo empregador. E a duração normal da jornada de trabalho não poderá ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Não poderá o empregado trabalhar mais de 8 horas diárias, sem um adicional, que chamamos de extraordinário. Não pode ultrapassar a jornada semanal de 44 horas. Também poderá trabalhar de segunda a sábado, de 7 a 20 horas diárias, garantindo-se o descanso no domingo. Incluem-se da limitação, já falada antes, dessas categorias, os gerentes que exerçam encargos de gestão, com padrão mais elevado de vencimentos. Vendedores pracistas, viajantes e empregados que exerçam funções externas fora da empresa não são subordinados a horário, sendo que esta condição deverá constar na carteira de trabalho, ou ficha ou livro de registro. Da base de cálculo, ainda falando desse pessoal, desses empregados sujeitos a regime especial, tais como médicos, telefonistas, advogados e operadores cinematográficos e assessoristas, por aí vai, da base de cálculo. A base de cálculo para apuração do salário hora será o salário mensal, dividido pela jornada contratual. Dessa forma, a divisão far-se-á por 220 horas, para quem trabalha no limite máximo de 44 horas semanais, e 180 horas para quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. Jornada diária de 6 horas, ou escala de 12 por 36, sempre tendo por base a jornada mensal efetiva. Da prorrogação, o que é isso, professora? A duração normal de trabalho poderá ser prorrogada por mais 2 horas diárias somente, por motivo de compensação de horas extras, respeitadas a jornada diária não superior a 10 horas. O trabalho executado em regime extraordinário deverá ser acrescido do adicional estipulado no documento coletivo de trabalho, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho. Não é feito de forma aleatória. Caso não fique estipulado no documento coletivo o valor do adicional, deverá corresponder no mínimo 50%
da hora normal, calculado sobre o salário do empregado, mediante acordo de prorrogação de horas, individual ou coletivo, devendo constar obrigatoriamente a importância da remuneração da hora suplementar, que eu estou falando, da hora suplementar, além do número das horas prorrogadas. O horário de trabalho e o prazo da vigência do acordo nunca superior a 2 anos. A legislação trabalhista dispõe que, na ocorrência de motivo de força maior, aquilo que é inevitável, ou realização de serviços inadiáveis, pode a duração da jornada de trabalho ser prorrogada, independentemente de acordo ou convenção. Mas a imprevidência do empregador descaracteriza a força maior. Somente para empregados maiores de 18 anos poderão ter sua jornada acrescida de até no máximo 4 horas, não ultrapassando 12 horas no total diárias. O excesso, independendo de acordo ou convenção coletiva, deverá ser comunicado à Delegacia Regional do Trabalho, no prazo de 10 dias. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário, até no máximo 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda a 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano. Prorrogação que deverá o empregado obter autorização da Delegacia Regional do Trabalho, da jurisdição da empresa local onde a empresa se estabeleceu. Temos também a questão do intervalo. Durante a jornada de trabalho, o empregador deverá conceder ao empregado períodos para descanso ou alimentação, bem como para repouso entre jornadas de trabalho, não computadas na duração do trabalho, sendo contínuas com duração superior a 6 horas. Será obrigatória a concessão de um período para descanso ou alimentação de no mínimo 1 hora e no máximo 2, podendo este intervalo ser alterado em número de horas por acordo ou contrato coletivo de trabalho, nunca por conta do empregador. Nas jornadas inferiores a 6 horas e acima de 4 horas, será obrigatória a concessão de um intervalo de 15 minutos. Esses intervalos não se somam, ou seja, deve-se verificar a jornada total para após determinar o intervalo necessário. Então, pessoal, nosso primeiro bloco será encerrado com essa parte de intervalos, mas retomaremos em seguida com o segundo bloco, tecendo alguns comentários ainda sobre esse conteúdo. Até lá, então. Um abraço a todos e bons estudos.